Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite feito a mim para participar desse debate, aos professores da IASH. Afinal de contas, estamos todos sensibilizados, emocionados com a situação que a nossa USP vem passando, né? Eu sou funcionário do IPT, meu nome é Escândalo Gasperazzi Ignatius, sou engenheiro civil geotécnico, né? A minha apresentação vai ser eminentemente técnica e algumas datas, algumas falas minhas vão ter o contraponto da fala da professora Michele, que foi a primeira apresentadora aqui, né? Bom, deixa eu passar rapidamente, que eu tenho bastante coisa para apresentar. Como eu disse, vai ser eminentemente técnica, eu vou tentar falar rapidamente, porque eu vou ter que sintetizar bastante coisa, né? O meu tema é esse daí, o gás metano e as edificações da IASH, né? Que foi foi o tema principal do nosso trabalho. Serviços anteriores executados na área, várias empresas passaram por lá, mas principalmente essa grande empresa de consultoria ambiental de São Paulo, que é a Servimar, né? Fez um relatório de diagnóstico ambiental lá, terminado em outubro de 2005. Isso, e foi iniciado, se não me engano, esse trabalho em 2004. Fizeram muita coisa lá, fizeram levantamento de contaminação, fizeram amostragens, fizeram análises químicas e já detectaram presença de gás metano. Quer dizer, essa história do gás metano é antiga, né? A gente já sabe há bastante tempo. Isso aí é só o índice do trabalho deles. Eles fizeram essas prospecções em malha de 10 por 10, né? Em 954 pontos lá na área, em regiões onde iriam ser construídos os edifícios, né? Então, ali tem não era isso que eu queria fazer. Ali tem a região do I1 aqui, né? Do Titanic, né? Esse aqui é um I2 que seria construído, mas não foi modificada essa planta. O I3, que é a biblioteca, a região da biblioteca, onde seria construída a biblioteca e o auditório, né? O prédio da biblioteca e o auditório da biblioteca. O módulo inicial, chamado módulo inicial, I4 e outras coisas aqui, CAT1, CAT2, CAT1, só que existia na época, né? O módulo inicial já se encontrava construído, foram feitas prospecções entre os blocos, né? Foi acrescentado um terceiro bloco aqui no módulo inicial em seguida. Nesses pontos de sondagem, esses pontos de sondagem pela Servimar foram executados a meio metro de profundidade. Cerca de 61% deles indicaram presença de gás metano. E a 1 metro de profundidade, 72%, o que é bastante razoável. Isso é assim que acontece. Quanto mais profundo, mais próximo da fonte, maior a presença de gás. Esse gás a gente tem interpretado como centro de ocorrência natural na área. Aquela área era principalmente de ocorrência natural, com algum acréscimo de dragagem da retificação do rio Tietê. Aquela área era a região de meandro do rio Tietê, né? Então aí se acumulam solos orgânicos, geralmente nas baixadas de rio, que produzem gás metano. Isso não é novidade para ninguém. Isso tem generalizado na cidade de São Paulo, e baixadas litorâneas, como a Baixada de Santos, também tem muito gás metano lá, né? Essa região foi utilizada como depósito do material dragado da retificação do rio Tietê, que também acrescentou mais um pouco de material orgânico e alguns contaminantes, lógico, né? Mas principalmente a ocorrência lá é de gás metano, sabe? Essa aqui é uma planta que agora com os prédios já construídos, né, só para localizar a gente, esse aqui mudou um pouco, ia ser espelhado, esse conjunto de laboratórios ia ser um espelho do módulo inicial, mudou um pouco a planta, né? Foram construídos esses 3 blocos aqui, interligados por um corredor de serviço, o módulo inicial com 3 blocos também, interligados por um corredor de serviço e um auditório, né? E o prédio da biblioteca com o seu auditório lá, e o I1, que é o maior deles aqui, né? A nossa intervenção lá na USP começou, na IASH, começou em junho de 2006, né? Nós fizemos essa proposta, que foi aprovada no final de 2006, por volta de meados de 2007, a gente apresentou o primeiro relatório, né? E já na ocasião a gente começou a dividir os trabalhos lá em 2 grandes vertentes, né? Com alguns, e aqui está o título da proposta, o título do relatório que saiu, nós emitimos vários relatórios técnicos a respeito desse assunto, né? Nós já dividíamos logo no início em 2 grandes vertentes, como eu disse. A primeira vertente seria uma delas seria a avaliação dos projetos de sistemas de gás
de remoção de gás e vapor do subsolo, projetos já pré-existentes. A gente fez uma avaliação, porque eu vou falar logo em seguida, eles não se encontravam, testes experimentais executados lá, mostraram que não estavam funcionando a contento. Eu vou passar rapidamente por alguns motivos que a gente acha que não funcionavam, né? Foi por isso, principalmente por isso, que o IPT foi contratado para avaliar esses sistemas de extração, chamados sistemas de extração de gás metano. Na época, hoje a gente está se chamando de sistemas de ventilação sublaje dos edifícios. Na verdade, não é uma extração de gás, porque não faz muito sentido pretender extrair gás numa região que não se sabe, na verdade, quanto produz e quanto tempo ainda vai continuar produzindo, né? Porque é de ocorrência natural, a gente se instalou sobre esse terreno e tem que produzir procedimentos de engenharia adequados para poder conviver com problemas. Basicamente isso, né? Bom, isso seria o primeiro assunto que a gente subdividiu o trabalho. O segundo assunto seria a verificação da contaminação química do solo superficial. Não foi exatamente nesse projeto, foi solo superficial. Em seguida, nós tratamos de todos, né? Superficial, subsuperficial e água do subsolo, foram feitas amostragens e trabalhamos também nisso. O meu tema hoje é isso aqui, tá certo? Vapor, convivência dos edifícios com o gás metano produzido no subsolo, né? Ao mesmo tempo, a gente ia também elaborando trabalhos adicionais, mapeamento de gás e vapor do subsolo foi um deles, fizemos algumas sondagens adicionais que a CEF precisava, em cada proposta que a gente, em cada projeto que a gente tocava com eles, desde 2006, né, foram feitos vários, mas as duas grandes vertentes foram essas aí, né? Foram, a primeira, relacionadas ao risco toxicológico, né? E o trabalho era investigar a presença possível de substâncias tóxicas e suas consequências. Isso foi elaborado, foram feitas diversas amostragens, análises químicas e que culminou numa avaliação de risco, né? O resultado dessa avaliação de risco foi o seguinte: não há risco toxicológico à saúde humana para os usuários do campus. Isso foi feito por equipes de IPT especializadas, com assessoria de pessoas, de professores, inclusive da USP, de alta capacidade e competência nesse assunto, né? Esse trabalho foi terminado em meados de 2011. Foi terminado em meados de 2011 e ocorrendo... então, até 2011 foi feita essa avaliação do solo superficial, subsuperficial. Superficial é de 0 a 20 centímetros, mais ou menos. A gente faz coleta de amostras de 0 a 20 centímetros e analisa quimicamente, né? Faz a análise do solo também, coletas e análises do solo subsuperficial, que é entre 20 e o nível d'água do terreno, né? Nível d'água do subsolo, e faz amostragens de água. Isso tudo compõe numa sistemática já bastante aceita pelo meio científico e tecnológico, através de softwares, né, que são planilhas que hoje estão publicadas pela CETESB, no site da CETESB, para livre acesso, né? E terminado, portanto, em meados de 2011, resultou nessa conclusão. Realmente, a gente chegou a essa conclusão. Não há risco toxicológico à saúde humana para os usuários do campo. Esse tema vai ser o tema do próximo debatedor, não vou me prender muito a ele, né? Eu vou passar mas eu precisava dizer porque, afinal, foi uma das grandes vertentes de trabalho do IPT. Eventos posteriores foi essa colocação de solo superficial depois de meados de 2001, se não me engano, outubro, novembro de 2011, né? Foi colocado assim, em partes da área da EASH, foi colocado esse solo superficial. O solo superficial colocado antes disso foi avaliado na nossa avaliação de risco. Após isso, nós não avaliamos, tá certo? Foi feita uma avaliação pela empresa Servimar. Segundo, me consta também com resultados satisfatórios. Segundo, me consta. Eu não posso falar nada a respeito, porque não foi eu que fiz, né? Bom, o segundo tema, que é o meu tema de hoje aqui, foi o relacionado ao risco de explosividade, que é a presença de gás metano no subsolo, né? Ele pode colocar em risco eventuais estruturas enterradas, né? O subsolo dos edifícios e eventuais salas no seu interior que permaneçam fechadas por longo tempo. Pode acontecer isso. Não é de se esperar, porque o aporte de gás é baixo
e principalmente o aporte de gás para os edifícios, de maneira generalizada, não é de se esperar que seja elevado, por vários motivos. Um deles, por exemplo, sob os edifícios, o nível d'água lá é bastante elevado, o solo é muito úmido. Então, gás por advecção não deve subir, ele deve subir provavelmente por difusão através da água, um mecanismo muito lento, né? E que conduz muito pouco volume de gás. Além disso, sob os edifícios, o teor de umidade é bastante mais elevado, porque não há evaporação. Então, se houver algum aporte de gás que deve haver do subsolo para a superfície, ele não deve ter grande impacto no subsolo dos edifícios devido a esses motivos que eu relacionei, né? Mas, apesar disso, é preciso que hajam sistemas de proteção do subsolo dos edifícios, porque por algum evento localizado pode haver eventual aporte de gás, então os edifícios precisam estar protegidos contra intrusão de vapor, né, e contra acumulação sob as lajes de piso, porque o problema do gás inflamável não basta ele não entrar no prédio, não é um simples problema de intrusão de vapor, como é a área chamada nesse trabalho de áreas contaminadas, existe esse assunto, intrusão de vapor, né? O gás metano ele coloca risco também se acumular sob as lajes do edifício. Então, o sistema que a gente tem que implantar tem que dar conta dessas duas coisas. Tem que impedir a entrada e tem que impedir a acumulação sob as lajes, né? O metano é inflamável em concentrações entre 5% e 15% de volume no ar. Isso é uma informação que é básica para a gente trabalhar o assunto, né? Bom, solução tentada na época. Isso aí notou-se logo no início da construção, como a professora disse, né? A professora Michele, já se sabia da presença de gás metano. E foi sendo confirmado ao longo do tempo, com a Servimar fazendo aquele trabalho de prospecção. O IPT também fez alguns trabalhos daquele tipo, com malhas de 10×10. Não dá tempo, na verdade, de colocar em detalhes tudo isso, sabe? Mas nós fizemos também várias malhas de prospecção, onde foi detectado também o gás metano lá na área. Então, a ocorrência de gás metano lá acho que é ponto pacífico, né? Bom, a solução tentada na época, isso impôs uma solução para os construtores dos edifícios, né? Eles implementaram lá tapetes de brita sob as lajes de piso, né? Tapetes de 10 centímetros de espessura sob as lajes de piso, interligados por furos nas vigas baldrame, que são as vigas instaladas sob as lajes de piso para sustentação da laje. Essas vigas baldrame têm cerca de 40 a 50 centímetros de altura e seccionam os vários tramos de tapete de brita sob a laje. Portanto, eles precisam ser interligados, esses vários tramos, por furos nas vigas baldrame, que estão colocados lá. Eram furos em projeto, a gente tinha comprovação por fotos e por informações do pessoal que tinha construído, que esses furos realmente existiam, e comprovou-se agora na instalação dos sistemas, abrindo buracos, abrindo valetas ao lado de algumas vigas, e comprovou-se a real existência desses furos lá, interligando esses tapetes, nesses vários panos de tapete. Isso é fundamental para a solução que a gente propôs. Bom, associados a tubos geomecânicos perfurados, em alguns casos, instalados na base de trincheiras de cerca de 1,5 metro de profundidade. Caso do I1 e do I3, em outros casos instalados no próprio tapete, o que é melhor devido à baixa profundidade do nível d'água. O nível d'água é muito elevado lá, né? Então pode inundar esse sistema de ventilação, prejudicando o seu funcionamento, claro. Às vezes até impedindo, né? Muito bem, foram feitos testes de campo que indicaram mau funcionamento desses sistemas, devido à presença do nível d'água do subsolo muito próximo, né? Em alguns casos, 1 metro, menos de 1 metro, a profundidade do nível d'água natural do subsolo. Isso faz com que o solo fino de fundação, o solo lá é uma areia fina siltosa, silto-argilosa, a água do nível d'água do lençol freático sobe por capilaridade desses solos finos e satura praticamente esse solo fino. Então, prejudicando o funcionamento do sistema, né? A análise feita por nós é que esses sistemas buscavam forçar a ventilação, eram sistemas, vamos dizer, tradicionais em sistemas de ventilação de solos, são os tais SVE que a gente chama,
em geotecnia de áreas contaminadas, né? A gente ventila o solo, mas para ventilar o solo não pode estar saturado de água, obviamente. Tem que ser um solo com baixo grau de saturação, para você poder percolar ar por ele, né? Lá o solo não é assim, então esses sistemas buscavam forçar a ventilação através do solo, que praticamente saturado de água, por capilaridade, não permitia a passagem do ar, né? Bom, a solução que a gente propôs foi a seguinte: vamos ventilar os próprios tapetes de brita. Então, eu tenho um tapete de brita em todos os prédios, isso está comprovado. E, se não me engano, um deles só que não tem, que é a portaria, se não me engano, o posto da Guarda Universitária, se não me engano, não tem esse tapete lá. Então, a gente adotou um monitoramento constante nesse posto de guarda, né? E também no auditório da biblioteca parece que não tem. Então, a gente também adotou uma solução diferente. Bom, a solução do IPT foi ventilar os próprios tapetes, provendo-os de aberturas para admissão de ar atmosférico de um lado e aberturas no lado oposto para sucção, formando redes de fluxo de ar limpo sob as lajes, né? Então, as vantagens desse sistema é a seguinte: os tapetes estão mais distantes do nível da água do subsolo, estão colados à laje, né? Os tapetes não se saturam por capilaridade, pois têm poros muito maiores que os solos finos presentes no subsolo. Os tapetes são de brita, enquanto o solo fino é areia fina silto-argilosa, né? Então, a brita não se satura por capilaridade. Apesar do solo estar saturado, praticamente saturado de água, a brita permanece não saturada, ela está muito úmida. Tem água em volta das pedras de brita, claro, mas os poros estão livres para a passagem de ar, né? Vazios eventualmente presentes sob as lajes até favorecem o funcionamento do sistema, aumentando a ventilação. Vazios lá existem, porque o solo é um solo mole, o solo que estava depositado lá, o solo original era um solo mole, solo orgânico, mole, né? E o solo que foi depositado também, de retificação do rio também, é de solo de fundo de dragagem de rio. A gente, para construir numa área assim, a gente sempre tem que colocar um aterro de regularização, que varia de 1 metro a 2 metros de espessura. Esse aterro provoca subsidência do terreno, normalmente. E os edifícios eles têm que ser fundados em solo firme, então, sobre estacas que vão buscar o solo firme lá embaixo. Então, apesar do terreno se recalcar, os edifícios permanecem estáveis. Isso é fácil de ver lá. Eu tirei várias fotos que não vou poder apresentar porque acho que não vai dar tempo, mas quem anda por lá vê a todo momento subsidências no entorno dos edifícios, de até 10 ou 20 centímetros, né? Isso provavelmente é generalizado, sob os edifícios também acontece, e provocando a ocorrência desses vazios sob as lajes, né? Esses vazios têm que ser ventilados também, porque são possíveis acumuladores de gás metano. Então, o sistema que a gente propõe ventila esses vazios também, né? O gás, vazios eventualmente prevendo, aumentando a ventilação, o gás que eventualmente procure adentrar o edifício ou se acumular sobre as lajes de piso, será coletado nas redes de fluxo instaladas e conduzido para as bombas, e daí para a atmosfera acima do teto. Essa solução, a parte aérea do sistema ainda, como a professora me ajudou um pouco, mostrou algumas fotos. Eu vou mostrar outras fotos do sistema já instalado em praticamente todos os edifícios da USP, né? Lá da EASH. As bombas ainda não tem, a gente previu, aquelas bombas acho que estão instaladas ainda em regime meio provisório. Elas vão ser instaladas em definitivo após os testes iniciais que vão ter que se executar, que vão ter que ser feitos, para garantir o funcionamento de cada um dos sistemas, né? Vão ser depois colocadas essas tubulações a partir da bomba para mandar o gás metano para cima do teto dos edifícios. O gás metano que não se espera que saia em grandes concentrações. Repito, não há nenhuma expectativa que saia em grandes concentrações por essas bombas. A gente está ventilando o tapete, coletando em baixas concentrações. Isso, quanto maior o volume de ventilação, quanto maior a taxa de renovação de ar nos poros do tapete, menor é a concentração de gás metano que a gente vai observar nos pontos deixados para monitoramento nas saídas das bombas, né? Nas saídas de cada tubo tem ponto de monitoramento. Vocês notaram as válvulas, eu vou apresentar também algumas fotos, né? Nas válvulas, antes da válvula tem ponto de monitoramento.
que vão ter que ser monitorados continuamente, né, ao longo da vida útil do sistema. Provavelmente a produção de gás metano lá não se sabe quanto tempo vai levar para terminar, né? Provavelmente muito tempo. Bom, como eu disse, não se espera a saída de gases de concentrações perigosas. O que são concentrações perigosas? Mais que cerca de 1% em volume por volume, ou cerca de 20% do limite inferior de explosividade, né? Que é o considerado seguro pela maioria dos organismos que trabalham com explosividade de gás metano no mundo, né? Caso isso ocorra em alguma bomba, que não é de se esperar, será tratado. A forma mais comum é queima. Provavelmente a gente vai instalar queimadores sobre as ponteiras, que vão ser acionados caso ocorra a concentração superior a essas concentrações perigosas. Eu não acredito que vá ocorrer sinceramente, né? Bom, esse relatório técnico de 2011, outubro de 2011, foi feito um detalhamento de ventilação do subsolo do edifício. Deixa eu apresentar rapidamente. A gente tem algumas fotos comprovando a ocorrência do tapete de brita sobre os edifícios. Isso aqui é o início da construção. É o início da construção de um dos blocos padrões, lá do módulo inicial. Tá? Esse aqui é a instalação do mesmo local, com as vigas baldrame já concretadas. As vigas baldrame são essas aqui, ó, né? Essas aqui, transversais, e as longitudinais, ao lado dos edifícios. Essas daqui seccionariam o tapete de brita. Por isso deveria ter sido providenciados furos nessas vigas baldrame para interligar os tapetes. Nesse edifício não foi feito isso, porque esse é o módulo inicial, é o primeiro edifício que foi construído, né? Em todos os outros foram feitos furos, interligando o tapete, de maneira que a gente pôde instalar um sistema muito mais econômico, né? Sem haver esses furos interligando o tapete, nós tivemos que exaurir cada pano individualmente. Então a gente promoveu lá furos de extração em um do lado do tapete e furos de captação do ar do outro lado do tapete. Não teve jeito de ventilar todos os panos de tapete a não ser fazendo isso, né? Inicialmente a gente pensou em exaurir isso aí por meio de sistemas ativos de baixa pressão, que a gente está chamando, que seriam chaminés solares. Chaminés que funcionam por aquecimento solar e succionariam ar. Isso é uma solução muito mais ambientalmente sustentável, né, do que instalar bombas que gastam energia elétrica e tudo mais, exige uma manutenção muito mais aprimorada e tal. Só que isso ia gerar 149 chaminés no entorno do edifício módulo inicial. Essa solução foi aventada, está num relatório nosso, mas em seguida foi modificada por solicitação dos arquitetos da USP-LES, que eu concordo, isso ia ter um impacto muito grande na estética, na visual do edifício, né? E podendo impactar psicologicamente os usuários e tal. Então a gente mudou essa solução para a instalação de bombas. E mudamos a fase aérea do sistema. Isso aí é mais uma foto do tapete. Isso aqui é do piso do auditório, né? Também do conjunto módulo inicial, né? A instalação do tapete de brita lá no auditório também. Tá? Então a gente comprova com isso a existência desse tapete de brita, através do qual a gente vai ventilar o subsolo do edifício. Né? Bom, essas premissas: existem tapetes de brita de pelo menos 5 centímetros, né? Sob as lajes de piso, fotos de arquivo. Os tapetes estão seccionados em seções estanques lá no módulo inicial. Nos outros prédios, não. Pelas vigas baldrame. O solo sobre os tapetes é impermeável ao ar. Não existem tubulações para sucção de ar nos tapetes. Do módulo inicial não existem tubulações. Nós fizemos, isso era uma suposição que a gente tinha, que o solo é impermeável ao ar. Fizemos efetivamente vários ensaios de campo para comprovar isso, ou para verificar isso. Inclusive, eu infelizmente não trouxe foto, mas inclusive com equipamentos de cravação de amostradores de maneira inclinada, que vão amostrar sob o edifício mesmo, né? Fizemos ao lado do edifício e também sob o edifício, com amostradores inclinados, para verificar se o solo era ou não saturado. E realmente comprovou a nossa hipótese inicial, que o solo
praticamente saturado de água, portanto, ventilação pelo próprio solo se tornava impossível, né? Enfatizando a solução que a gente tinha adotado de ventilar o tapete, né? Bom, a solução proposta, então, por nós foi essa: ventilação dos tapetes de brita, eventuais bolsões de ar sobre as lajes de piso, através de furos nas lajes, numa extremidade para extração de gás e na extremidade oposta para captação de ar atmosférico. Isso no módulo inicial. Esse conceito de projeto foi utilizado em todos os outros prédios também. Bom, nesse caso a extração será efetuada, não foi, né? Isso aqui é no primeiro relatório que foi modificado depois. Enfim, como eu disse, né? A solução é mais ou menos essa: tinha uma chaminé puxando aqui, ó. Isso foi instalado num ensaio piloto que nós fizemos e comprovou o funcionamento. O funcionamento, do ponto de vista técnico, é perfeito, funciona muito bem. Só que, do ponto de vista estético, realmente compromete bastante o visual do edifício, né? Isso aqui são as vigas baldrame, ó. Isso aqui é o tapete de brita sob as vigas baldrame. Então, eu succiono do lado de cá, esse furo vai até o tapete de brita, aquele furo do lado de lá capta ar atmosférico a 2 metros de altura, para não haver de uma região ventilada, não é? Um ventilão com fácil acesso de ar atmosférico. O ar atmosférico entra por aqui, percorre o tapete de brita e sai por aqui, né? Impedindo a entrada de gás metano para o edifício e impedindo a acumulação sob a laje. Foi essa a solução que a gente propôs. Então, aqui tem uma outra vista desse negócio aí. E isso aqui é um esquema com um eventual bolsão existente aqui no solo, que também seria ventilado por esse sistema, né? Que é o solo impermeável. Essa região aqui tem bastante vazio de ar, tanto na brita quanto no bolsão, para ser succionada, né? Bom, nós utilizamos um software para fazer esse cálculo, né, para gerar essa rede de fluxo aqui. Isso aí foi calculado com um software que é utilizado para a condução de água no subsolo, adaptado com as sugestões da ASTM americana, né? American Association for Testing and Materials, né, dos Estados Unidos. E foi, então, adaptado esse software para gerar essa rede de fluxo, né? Aqui está o furo de captação de ar e lá está o furo de extração. E a rede de fluxo que se forma é essa daqui. A gente pode aumentar e diminuir vazões, pressões no furo de saída, para garantir que a rede de fluxo vá atender os requisitos técnicos necessários, né? E eu vou falar logo em seguida. Esses furos foram modificados. Quando eu fui fazer o ensaio piloto lá, quando nós começamos a fazer o furo na primeira sala, na sala onde a gente instalou o ensaio piloto, eu verifiquei que isso aqui ia atrapalhar a movimentação dentro da sala, né? Então, o que a gente fez foi colocar o furo na lateral e provocamos uma rede de fluxo e outro furo aqui na diagonal, né? O furo de extração na diagonal e de captação lá na outra extremidade da diagonal. Eu solicitei, na época, telefonei, eu estava lá instalando isso, fazendo a furação, telefonei para o meu companheiro de equipe no IPT, pedi para ele rodar o software nessa disposição, ele falou: olha, passa, as vazões são boas, velocidades satisfatórias, então pode instalar. Então nós instalamos o furo na diagonal, né? Bom, ficou mais ou menos assim, o furo instalado na diagonal, a rede de fluxo também foi... Esse ensaio piloto foi feito lá em fevereiro de 2012, né? E eu tenho aqui algumas fotos, vocês já andam lá pelo campus, devem ter visto isso, aquela chaminé na extremidade do primeiro bloco do módulo inicial. Tem 11,8 metros de comprimento. Isso aqui foi um teste para ver se a chaminé funcionava. A gente já havia, no âmbito desse projeto, já havia feito testes no laboratório de IPT, com vários tipos de chaminés, com vários tipos de pintura externa, para maximizar a diferença de temperatura interna em relação à externa, para maximizar o funcionamento desse motor que puxaria o gás metano, né? E aí a execução dos furos. A execução dos furos nas lajes tem que ser bastante cuidadoso devido à possibilidade de presença de gás metano sob a laje. Então tem que ser usado, são empresas especiais que trabalham em áreas
em áreas possíveis de sofrer atmosferas explosivas, né, de ter atmosferas explosivas. Eles trabalham com água, com copo, com serra-copo, enfim, tem procedimentos especiais para isso. Como a gente esperava que a existência desses vazios sob as lajes, a gente instalou primeiro um pino, né, onde a gente ia extrair, fazer o furo, faz um furo inicial no centro do corpo de prova ali, instala um pino para depois segurar esse pino para não deixar a amostra cair para baixo da laje na eventual ocorrência de um vazio lá, né? E depois se extrai esse pedaço de laje puxando pelo pino, né? Isso aí é o furo que foi gerado, vendo-se... Bom, isso é uma coisa importante que eu não mencionei ainda, é o seguinte: normalmente se instala esse tapete de brita sob a laje, sob o tapete de brita se coloca um PVC, uma lâmina de PVC, um plástico de PVC, com duas funções. Uma, para impedir que depois você vai concretar a laje em cima disso, né? Então você tem que impedir que a laje perca água, porque enfraquece a laje, e tem que impedir entrada de água com cimento na brita, que queria interromper a passagem do ar pela brita, né? Então isso foi feito em todos os casos. Tem lá essa lâmina lá embaixo, a gente fez o furo, teve acesso à lâmina, que foi depois, claro, que tem que ser removida, porque isso aqui vai ser um ponto de captação de ar, que vai fazer com que o ar percole pelo tapete de brita. Está bastante úmido, como vocês podem ver, né? Mas os poros da brita não ficam saturados de água. Em seguida a gente cobre, tampa esses furos até a instalação do tubo, né? O tubo instalado lá no ensaio piloto foi esse daqui, e devidamente instrumentado, o tubo de entrada e de saída para a medida de vazões. O que garante o funcionamento do sistema é vazão na entrada e vazão na saída praticamente iguais, que foi o que realmente aconteceu. A gente mediu isso lá, né? O resultado foi esse, ó. Velocidade do ar nos tubos de entrada e saída, 0,14 metros por segundo. Vazão disso aqui foi exatamente o ensaio piloto, né? Diagonal assim, né? A vazão de ar no tapete foi de 1,12 × 10⁻³ metros cúbicos por segundo. O volume de poros do tapete é esse daqui. O tempo de renovação do ar no tapete, nesse caso, era de 12 minutos. A cada 12 minutos, a chaminé renovava o ar do tapete, né? Claro que durante incidência de sol, né? À noite, obviamente, isso não acontece. Mas esse funcionamento intermitente provocava a ventilação satisfatória do tapete. Já está terminando meu tempo? Nossa, tem muita coisa para apresentar ainda. Deixa eu me atrasar só um pouquinho, porque eu acho importante apresentar essas coisas todas. Quer ver? Bom, agora eu vou passar a apresentar alguns... foi feito... Esse conceito de projeto foi aplicado em todos os prédios, cada prédio com a sua particularidade. Esse aqui é o I1, tá certo? O I1, olha quanto pano de laje que o I1 tem. Nesse I1, nós fizemos escavações ao lado de algumas vigas, comprovando a existência desses furinhos, que são os pontinhos vermelhos, interligando os tapetes. Então, a solução lá foi essa, ó, instalar pontos de entrada de ar aqui, não está dando para ver o desenho inteiro, mas não importa também, saiu meio de foco aí. Mas o conceito é esse. E do lado de lá, uma tubulação unindo pontos de saída do gás, né, que vão levar para uma bomba. A localização dessa bomba ainda não está muito bem definida, ela pode ser aqui, pode ser duas bombas, uma para cada tramo, pode ser uma no final do tramo, enfim, isso aí está sendo definido no projeto executivo, que isso aqui é projeto básico, né? O IPT não produz projetos executivos, a gente faz projeto básico no máximo, né? Detalhes de projeto a gente deixa para as projetistas posteriores, né? Projeto executivo, dimensionamento local exato de colocação de bombas. Isso aí a gente chegou a vazões das bombas, pressão necessária nas bombas para gerar a rede de fluxo que a gente queria gerar. A rede de fluxo gerada aqui foi essa, isso aqui é software, a gente passou o software para verificar isso, né? Gerou, a gente variava a posição dos pontos de entrada e saída e variava a pressão nas bombas também para otimizar o sistema, né? A rede gerada... Bom, o critério de aceitação dessa rede são dois critérios. As velocidades de ar têm que ser superiores a cerca de 10⁻⁵ metros por segundo. Isso é um critério de ventilação de solos.
critério dos sistemas de ventilação de solos manuais existentes, né, bastante aceitos pela comunidade técnica, prevêem isso aí. Velocidades de ar menores do que essa, você não pode dizer que você está ventilando o meio. Elas têm que ser superiores a isso para você poder garantir que o meio está sendo ventilado, né? É uma velocidade bastante baixa essa. Lá na EASH, nos poros do tapete, a gente conseguiu velocidades maiores, né? E uma taxa aceitável de troca de ar nos poros do tapete. Aceitável porque é meio subjetiva mesmo, né? Não tem como não ser, porque isso ainda é um ponto problema nessa tecnologia. A gente não tem ainda meios de medir o real aporte de gás, a taxa de aporte de gás que ocorre, né, no subsolo dos edifícios. Existem ensaios a serem feitos, mas a integração disso por técnicas estatísticas está muito complicada, né, porque ainda não se dispõe de meios mais seguros para prever esse aporte. Então ainda a gente tem que contar com uma aceitação subjetiva. Por exemplo, eu acho que a cada 12 minutos renovando o ar dos poros do tapete, a minha opinião é que isso é suficiente. Não deve entrar mais metano do que isso para saturar sob a laje, né? Mas é um critério subjetivo. Então, a gente gera esse mapa aqui de velocidades, né? Tá torto aqui, mas isso aqui é 10 a menos 4, né? Essa aqui é 10 a menos 5, tá? Então, as velocidades no I1 foram todas superiores a 10 a menos 4. Isso aqui são jardins que não são ventilados, porque as vigas aqui, a gente recomendou, se houvessem furos nessas vigas, eles fossem tampados, então, para plantar de novo as plantinhas aí no jardim e tal. Então, as velocidades produzidas, o mapa de velocidades é esse aqui, ó. Sempre maiores que 10 a menos 4, em alguns casos superiores a 10 a menos 3. Também não precisa ser muito maior do que isso, porque geraria fluxo turbulento, o que pode prejudicar também o funcionamento do sistema, além de ser antieconômico. Vou utilizar bombas com capacidade maior do que o necessário, né? Esse daqui é o edifício 3, biblioteca, que também foi feito o mesmo procedimento, né? Então tem aí o mapa de velocidades, o edifício I4. Cada edifício foi necessário bolar uma solução diferente, porque o subsolo era diferente. Então esse aqui dispunha de tubulações transversais e longitudinais. Algumas a gente teve que interromper, interceptar ali, né? Inutilizar. Esses são sistemas construídos já previamente, como eu disse, né? A gente adaptou, o trabalho do IPT foi adaptar esses sistemas para que eles pudessem efetivamente funcionar, né? Então, cada caso era um caso. Esse aqui, por exemplo, esses tubos estavam instalados diretamente no tapete. A gente usou alguns para succionar, outros para coletar ar, e alguns, os transversais, a gente teve que inutilizar. E a rede gerada foi isso aqui, tá? Então, vou passar rapidamente, porque acho que os sistemas já estão compreendidos, né, o conceito. E, por exemplo, esse aqui é o ginásio de esportes, né? Isso aqui é um outro prédio, CAT1. CAT1 ficou desse jeito, a rede gerada. Esse CAT2 já estavam instaladas várias tubulações que a gente teve que interditar, porque não estava, era um sistema que não ia funcionar também, né? Adaptamos o sistema para funcionar dessa maneira aí. Esse aqui é o prédio do auditório da biblioteca. Esse é um prédio complicado por um ponto de vista e menos complicado que os outros por outro ponto de vista. Ele, na verdade, ele não tem o tapete de brita. Não, se não me engano, ele tem um tapete de brita sobre, mas não está. O problema lá é o seguinte: ele tem o tapete de brita sob as lajes. No entanto, não estão interligados os tramos do tapete por furos nas vigas baldrame e sobre. Isso aqui é um grande hall de entrada. A gente não poderia muito facilmente instalar furações, né, na laje aí para provocar essa ventilação. Então, o que a gente fez, nesse caso, eu tenho um aterro de solo compactado de cerca de 1 metro de profundidade sob esse edifício, bem compactado. Isso aí a gente pegou informações dos construtores e tudo mais. Portanto, não é de se esperar aporte de gás aqui. O que a gente fez foi instalar, foi propor, né, a instalação. Quem está instalando é uma outra empresa, não é o IPT, né?
isso aqui é só o projeto, a gente está acompanhando a instalação agora informalmente. O IPT não participa mais disso, nós encerramos nosso trabalho em 2013, né? Mas agora temos ido lá, feito algumas vistorias no local para verificar a implantação. E realmente estão sendo implantados os sistemas do jeito que a gente projetou, né? Pela empresa Weber Engenharia, que está lá no local no momento. Então, a gente propôs monitorar isso aqui e, caso ocorra aporte de gás em alguns dos pontos, provocar, nesse ponto, uma intervenção localizada. Aí dá-se um jeito, faz um furo raso, ou eventualmente alguma outra solução, né? A solução modificada do módulo inicial foi essa: tubulações conduzindo a bombas, tá certo? Então não tem mais chaminé ao lado. Aqui tem 2 bombas instaladas já, isso aí já está tudo instalado. A professora mostrou uns sistemas instalados. Bom, esse aí é uma parte do sistema instalado no módulo inicial, né? Como vocês estão vendo, tem aquelas válvulas lá, que ficaram meio grandes, mas, enfim, funcionam perfeitamente. Essa aí é uma bomba puxando aquelas tubulações lá. Cada tubulação dessa é ligada num furo de extração e tem o seu furo de captação de ar associado do outro lado, né? Isso no módulo inicial. Então a gente instalou esses furos lá. Vocês podem ver que tem a válvula na saída do sistema em cada tubo, para a gente otimizar o funcionamento dele. Se eventualmente, não é de se esperar. E tem aqueles pontos de amostragem ali também, né? Todas as saídas têm um ponto de amostragem. Isso aí vai ser monitorado. Tem que haver um treinamento de uma equipe de manutenção disso aí no campus, né? Vai ser responsabilidade do campus isso aí. Manter o funcionamento do sistema, portanto, essas válvulas abertas, né? Vai ter que ser treinado esse pessoal para, eventualmente, se um dos pontos do sistema continua dando concentração no monitoramento, você fecha algumas dessas válvulas, concentra o fluxo por lá. Isso está sendo feito lá durante a construção e tem dado resultado, viu? Então, concentra o fluxo em um dos tapetes, em um dos tramos de tapete, para ventilar mais aquele, depois abre de novo a válvula. Por isso é que foram colocadas essas válvulas independentes em cada saída, né? E aqui a gente tem os pontos de monitoramento de concentração de gás, que periodicamente, com a periodicidade que também deve ser estabelecida, vão ser medidas concentrações de gás aqui. Repito, não espero que haja concentração grande em nenhum ponto, né? Apesar disso, a gente é obrigado a instalar os sistemas para realmente garantir a proteção dos edifícios, né? Então tem todas essas tubulações já instaladas. Isso aqui é no auditório, saindo lá por cima. Eu vou passar rapidamente, tem algumas salas de aula, captação ali, né? A 2 metros de altura, com ralo para impedir acesso de alguém que queira jogar alguma coisa ali, ou bicho, ou borboleta, enfim, passarinho, né? Bom, então aí são várias fotos do sistema já instalado no módulo inicial. Está praticamente todo ele pronto já, né? E nos outros blocos também, segundo me consta, também já estão instalados. Então, do ponto de vista do IPT, vejam bem, a gente, como orientou o trabalho nessas 2 grandes vertentes, avaliação de risco toxicológico e avaliação de risco de explosividade, no nosso ponto de vista está tudo resolvido. A questão toxicológica, nós emitimos o relatório que foi feito com procedimentos aceitos pela comunidade científica e tecnológica e concluímos que não há risco. Houve aquele evento posterior de colocação de solo superficial em algumas partes da área, que, segundo me consta, também não constou do nosso relatório, obviamente, foi posterior à aplicação da nossa relatório de avaliação de risco, mas, segundo me consta, foi avaliado pela empresa Servimar e parece que não. Eu não sei se tem alguém da Servimar hoje aqui que vai apresentar isso. Parece que também foi reconhecido como que não oferece risco também. Então, risco toxicológico não existe, desde que não se beba água do subsolo. É uma restrição institucional que a gente fez no nosso relatório também, né? Então, não se deve ter acesso à água do subsolo. Isso é um procedimento que eu recomendaria a todos que não fizessem isso nem no quintal da sua casa, né? Porque a água do subsolo de São Paulo não é uma água boa, do subsolo raso, né? Não é uma água boa. Toda a extensão da cidade não se pode beber
nem tomar banho, nem lavar a mão, contato térmico também não é possível, né? Então lá existe essa restrição do ponto de vista toxicológico, a única restrição. E do ponto de vista do risco de explosividade também já está resolvido, porque a gente está protegendo todos os edifícios dessa maneira que eu coloquei para vocês. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, depois na hora dos debates eu coloco à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção, era isso que eu queria apresentar. Se você falou que foi feita uma instalação, ainda que provisória, ainda lá no campus, né, sobre essas bombas. Se você, assim, só para entender, o que eu entendi foi assim: foi feita uma instalação provisória para fazer alguns testes. Isso é correto? Essa instalação é definitiva. O provisório é só a bomba que ainda tem que ser refinada, o dimensionamento dela e a saída da bomba para cima. Mas a instalação do sistema de ventilação, a parte enterrada, que a gente chama, que é sob as lajes, né, tudo que não fica aparente, e a parte aérea, que é o sistema de tubulações até as bombas, já é a instalação definitiva. O que é provisório ainda é a capacidade de cada uma das bombas, que ainda precisa ser ajustada, e esse sistema de transporte do gás da bomba para o topo dos edifícios ou algum outro tipo de tratamento do gás metano que se determine no projeto executivo. Entendi. Só uma última coisa relacionada a essa dúvida. Já foram feitas todas as instalações ou faltam algumas? E segundo que eu entendi também da sua palestra, que ainda estão sendo realizadas análises de eficácia, de eficiência disso, né? Qual a estimativa que o senhor tem de que, a partir do que já foi feito, que isso possa ser liberado para a gente, essas análises? Bom, isso ainda depende como eu disse, depende desses testes de verificação de funcionamento do sistema. Esses testes de verificação, teoricamente, a empresa que está instalando, que é a Weber Engenharia, a gente não tem nenhuma relação com essa empresa, né? O IPT não tem. Eu, como disse, estou lá verificando informalmente, passeio por lá de vez em quando, convido o pessoal da CEF para verificar e estou realmente constatando que eles estão implantando como o projeto pediu, né? Mas esse teste de verificação tem que ser efetuado. Eu não sei dizer exatamente se esse contrato que a Weber tem com a CEF inclui isso ou não, ou se a CEF vai solicitar ao IPT que faça isso. Então, isso aí está ainda um pouco em aberto. Eu acredito que a Weber, eu não tenho contato, não estou participando dessas negociações, né? Mas eu acredito que esses testes de verificação de funcionamento dos sistemas deveriam ser completados pela empresa Weber. Tá, não, aqui é uma coisa que... Isso professor, se você... Não, assim, só uma coisa. Se o senhor... Claro, eu posso... Claro, só uma coisa que eu estou querendo dizer para o doutor. Doutor, eu vou passar para outras pessoas. Gente, doutor, se o senhor não foi feito essas análises ainda, a gente não pode dizer que está resolvido, isso é correto? A gente precisa primeiro saber dessas análises para chegar e falar, está resolvido o problema do gás. O que me assustou no final da sua palestra, falou assim, está resolvido. Não está resolvido ainda, pelo menos não está constatado, não está legitimizado isso. O que o senhor falou, corretíssimo, aparentemente está tudo instalado. Mas é só isso que ficou muito na dúvida nesse sentido. Falta esse passo. Você instala um sistema, você calcula, você projeta, você implementa e depois você faz um teste de verificação. O teste de verificação ali o que é? Colocar a bomba, medir vazões na saída e vazões na entrada. Isso ainda precisa ser feito para garantir que o sistema está funcionando. Não tem nenhum tramo entupido, enfim, isso vamos dizer, é um passo normal no fechamento da implementação de cada sistema em cada prédio. Provavelmente está sendo feito. Eu não posso responder porque eu não sou da CEF e nem da Weber. Então, esses detalhes eu não conheço, mas eu tenho a impressão que está sendo feito isso. É uma exigência da CETESB que seja implementado os sistemas e seja garantido o seu funcionamento dessa maneira. Meu nome é Newton, eu trabalho com o professor Carlos Mendonça, do IAG USP. Alô. Nós temos um projeto de trabalho lá já há algum tempo com o gás da IASH. A questão do gás metano no Vale do Tietê, no Vale do Pinheiros, não é um privilégio da USP, né? Da USP Leste. Eu queria perguntar ao professor Skander,
se há algum plano de manejo ou remediação ou alguma coisa assim prevista para profundidades maiores do que 2, 3 metros, porque a fonte do gás é sabida que está abaixo dos 6 metros, né, até os 12, e há áreas de acumulação em corpos arenosos, em lentes de areia lá. Era isso, basicamente. Bom, eu conheço o trabalho do professor Mendonça por cima, né, que eu tive lá na apresentação dele, tenho lido algumas coisas dele, alguns projetos de amostragem, inclusive, estou achando excelente o trabalho, de um nível muito bom científico e com excelentes resultados lá na USP, né? No campus da IASH. E não apenas no campus da IASH, parece que vocês têm avaliado vários outros setores de São Paulo, com produção de gás e tudo. Eu acho fantástico esse trabalho, extremamente interessante. Mas eu acredito, numa das palestras do professor Mendonça que eu estive assistindo, eu até conversei um pouco com ele e me parece que ele concordou comigo. Eu me tenho uma postura tecnológica com relação a isso, né? Minha postura não nem podia ser de pesquisa científica no campus da IASH, porque eu estou lá para resolver o problema, né, de gás. Então, eu acredito que existência de gás, a gente debateu um pouco na ocasião. Eu acho que o gás deve mesmo se acumular em bolsões de areia, porque a pressão de entrada de ar na areia é menor do que na argila. Claro, ele não consegue esvaziar os poros da argila, de água, né? Então, a geração do gás gera alguma pressão que esvazia as lentes de areia existentes. São naturais essas lentes também. E nessas lentes de areia deve se acumular o gás. Parece que isso está sendo comprovado pela pesquisa do professor Mendonça e sua, de você, da sua equipe lá. Cerca de 7 metros ou mais de profundidade, eu não acredito, sinceramente, isso não deve, ou melhor, isso não tem impacto nenhum no projeto técnico de ventilação sob os edifícios. Porque mesmo que suponha que uma desses bolsões, por um azar danado, tenha ache um caminho preferencial para baixo de um edifício, que é isso que se espera na região, né? Eu não espero emanação generalizada de gás por toda a área, né? O que eu espero é assim, pontos localizados após eventos, por exemplo, de grande saturação por chuvas. Isso acontece às vezes lá. Umas erupções momentâneas de gás que dura, sei lá, alguns minutos e para. Em pontos localizados, após grandes chuvas que saturam uma boa parte da área, né? Então, suponha que uma dessas erupções pegue o caminho do subsolo de um edifício. Eu vou ter lá o sistema de ventilação que vai captar essa erupção e vai conduzir para fora do edifício, não vai permitir que aquilo permaneça. Então, essa descoberta científica, que eu acho importantíssima, né? E eu até acho que a gente deve continuar. Eu tenho até a intenção de procurar o professor Mendonça para fazer alguma coisa em conjunto, né? Eu sei que o professor Fernando Marinho também, que é meu amigo também da Poli, tem trabalhado com vocês, e a gente podia realmente fazer alguma coisa no nível mais científico. Mas, do ponto de vista técnico, não há nenhuma influência da presença de bolsões, porque eu estou ventilando embaixo do edifício, estou protegendo o edifício contra qualquer possibilidade de emanação de gás do subsolo, seja concentrada, seja diluída, né? A pergunta que eu ia fazer, uma já foi feita. Eu ia fazer referência, meu nome é Marcos, sou da Comissão Ambiental e da IASH também. E meu ex-colega de Faculdade de Geologia, o Carlos Mendonça, eu acompanho a pesquisa dele. Ele sustenta que a matriz do gás está abaixo de 7 metros de profundidade. Essa é uma questão que devemos levar em consideração. A pesquisa, há dissertações de mestrado defendidas nesse âmbito, financiadas pela Universidade de São Paulo e pela FAPESP. A outra questão é que no dia 21 de maio estivemos no campus, e aí eu me dirijo à Michele, que ela pode completar isso, que ela também é da Comissão Ambiental, e constatamos que há apenas sistema geomecânico completamente instalado no bloco laboratorial, A1, A2, A3. Nos outros edifícios, incluindo o Titanic, não há esse sistema. Há, sim, as fissuras colocadas nos baldrames, mas, segundo a informação do diretor da Weber Ambiental, isso não há nos outros edifícios. E, portanto, os outros edifícios, incluindo o Titanic, a administração e auditórios, a obra de instalação dos tubos para ventilação ou exaustão do gás, como se queira falar, ela não está completamente feita. O único lugar onde isso está feito é no ciclo básico, foi o que pudemos constatar lá no dia 21 de maio passado.
E aí foi colocado pelo diretor da Verba Ambiental que isso demandaria a conclusão da obra, teste de eficiência, etc, etc. Estamos tratando só da questão gás, portanto, estamos ainda aquém do meio caminho da sua solução. Isso é o que podemos constatar lá. A questão do solo, vamos debater mais à frente. O professor, que eu também, desculpe, eu não consegui anotar o nome, disse que numa visita em 21 de maio só tem instalado o sistema no módulo inicial. Segundo me consta, eu tenho fotos que eu ia apresentar, mas infelizmente não deu tempo. Dos sistemas já instalados, uma parte deles, claro, mas eu acho que ainda não está pronto, eu não tenho ido lá muito frequentemente também. E acho que depois de 21 de maio, acho que não fui mesmo. Mas, segundo me consta, o pessoal tem me mandado fotos e tudo, já é uma boa parte do sistema já se encontra instalados, né, em todos os edifícios. Inclusive, me disseram ontem, antes de ontem, que já está tudo pronto. Eu não estive lá para comprovar. Mas eu acho que isso aí está sendo instalado com uma velocidade bastante grande, de maneira acelerada. Acho que é de esperar que se instale muito brevemente, viu? Isso termine a instalação. E depois desses testes de verificação, acho que está pronto o sistema para funcionar, né? Mas, na verdade, não posso responder com muita propriedade a respeito disso. A minha pergunta, professor, extração e ventilação têm diferença técnica. E o que a CETESB exige é a extração do gás. Então, colocar um aparelho, uma estrutura que vai fazer a ventilação, vai estar contribuindo para o ajuste das determinações que o órgão ambiental está exigindo? Ou isso vai ainda prolongar o nosso quadro de não estar pisando na EASH? Então, isso vai ser, de novo, remediado. Então, o que colocou agora como remédio vai ser remediado porque talvez não seja o suficiente ou adequado para a situação. É isso. O termo que tem sido usado pela CETESB é extração e o termo que a gente tem utilizado é ventilação. Isso eu acho que é meramente uma questão semântica, porque ventilação explica melhor o que a gente está fazendo. Porque extração significa você realmente provocar vácuo para tentar extrair o gás do subsolo, que não é o caso. O gás pode ficar lá, até é melhor que fique, né? Que não tente adentrar o edifício. O que a gente faz é proteger, interromper o caminho de acesso para o edifício. Então, se o gás tentar entrar no edifício, eu não puxo o gás para baixo do edifício, eu não extraio nada, eu não provoco vácuo, que é, na minha opinião, também um dos problemas dos sistemas anteriores. Provocar vácuo sob o edifício pode até conduzir gás que originalmente que não queria ir para ali, pode passar a querer. Então, extração seria mais isso. Não é o caso de extrair o gás do subsolo. Aquele gás está lá, é natural, eventualmente em pontos localizados, poços profundos, uma extração diminuiria, nesses bolsões detectados, diminuiria a pressão, né? Então, claro que poços de alívio seriam, acho que, bem-vindos, né? Mas essa questão semântica, inclusive eu tenho discutido com o pessoal da CETESB, eles têm aceitado bastante bem essa solução. Extração é um termo tradicional que se usa nos sistemas de extração de gás, ou de ventilação de solos que a gente costuma empregar em processo de remediação de solos. Você extrai o vapor para remediar, para limpar. Aqui a questão não é essa, a gente não está pretendendo limpar o subsolo, a gente está pretendendo impedir que o gás tenha acesso ao edifício, né? Então, essa solução e essas novas conceituações de ventilação, eu até me orgulho em dizer que eu tenho considerado que são soluções originais, diante de toda a tecnologia, inclusive internacional, sabe? Da EPA e tudo mais. Eu estou achando que essa nossa solução que a gente encontrou tem essa originalidade e implica em mudança de alguns termos, inclusive. Tá? A ventilação, acho que é mais adequado para o que a gente está fazendo. Professor Skandar, minha dúvida é com relação a quanto tempo existia, há quanto tempo vocês desenvolveram esse projeto que está sendo implantado agora do sistema de extração, porque a gente sabe que o senhor acompanhou ali, né, desde 2006, mas a minha dúvida é temporal aí entre o projeto e execução. Esse projeto, na verdade,
assim, parece fácil do modo que eu apresentei, mas levou bastante tempo a gente bolar esse sistema, sabe? E depois, em seguida, depois de bolar o sistema, utilizando informações de várias áreas diferentes, de ventilação de solos com injeção de ar, e conseguimos inventar esse sistema esse projeto conceitual, né? Desde 2006, em seguida passar aos cálculos, tentar verificar se o software que a gente está usando é adequado para usar para fluxo de ar também. Achamos a tal norma da STM que garante que isso. A gente já vinha fazendo, mas a norma referendou esse processo que a gente tem que fazer, com alguns detalhes a mais e tudo mais. Isso levou bastante tempo. Os primeiros projetos, como eu falei, a gente começou a analisar esses sistemas anteriores em 2006, por volta de 2006, né, final ou início de 2007. Em 2013, a gente publicou o último relatório com os sistemas consolidados, que foram esses cálculos e gráficos e tal, que eu apresentei por último, né? Levou esse tempo todo. Enfim, é assim que a coisa anda mesmo, né? Não tem muito jeito. Foram soluções, como eu disse, originais, né? A instalação da manta plástica não é contraditório? Porque ela embaixo da brita, ela não vai impermeabilizar o solo? Na verdade, essa manta plástica, se ela impermeabilizar, é bom, porque ela impermeabiliza não o solo, mas ela impermeabilizaria... o ideal mesmo é a gente colocar um sistema de impermeabilização, a montante do fluxo, e um sistema de drenagem ajusante, né? Aí não teve como, a gente teve que fazer o sistema de drenagem e a montante, porque a brita está a montante em relação à laje, né? Em relação ao fluxo de gás. Então, o gás adentra a brita, essa lona plástica impediria a entrada do gás por microfissuras na laje. Mas impediria se não existisse a ventilação, alguém poderia argumentar dessa maneira. Mas, na verdade, a gente agora está ventilando, a gente capta o gás antes de ter acesso à manta. A manta está entre a brita e a laje, né? Então, não está sobre a brita, né? Entre a brita e a laje. Entre a brita e o solo, não. A brita está colocada sobre o solo nu. Tem o solo de fundação, saturado de água, sobre ele uma camada de brita, sobre a brita essa lona plástica que é para concretar a laje sobre a brita. Tecnicamente, as chaminés e as bombas são igualmente eficazes, professor Skandar, por favor? Não são igualmente eficazes, porque a bomba tem funcionamento, ela funciona na hora que eu quiser. Então, a chaminé funciona se tiver sol, né? Mas então é funcionamento intermitente. A bomba eu ligo na hora que eu quiser. Claro que a bomba é mais eficaz. E também aplica pressões maiores, mais controladas. Só que, claro, que envolve gasto energético e tudo mais. Cada solução tem tem vantagens e desvantagens, né? Eu gosto muito da solução por chaminés, mas talvez não num prédio como esse que a gente estava pretendendo implantar. Por exemplo, numa indústria, a gente tem feito alguns projetos lá no IPT com essa solução, sabe? Numa indústria, um sistema de tratamento enfim, né? Eu acho que uma chaminé funcionaria perfeitamente bem. O polícia técnico comprovou-se isso. Agora tem essa questão arquitetônica, né, que tem que ser estética, que é importante, tem que ser considerada também, né? Mas as bombas também são horríveis. Menos horríveis do que 150 chaminés pretas no entorno do edifício, né? Entendi. Essa era uma pergunta também. Houve a nossa intenção é assim, a recomendação é colocar bombas. A gente nem chama de bombas, na verdade. No nosso relatório a gente está mudando algumas nomenclaturas, né? A gente está chamando de exaustores. Então a gente chegou a vazões baixas de exaustores. E existem exaustores de baixíssimo nível de ruído. Isso aí foi a solução por chaminés foi colocada, se não me engano, acho que em 2010, por aí, em discussões com o pessoal da CEF, justamente por causa disso. O problema principal seria o barulho. Num campus universitário é inadmissível bombas funcionando com um elevado nível de ruído. Aquelas, segundo me consta, eu passei lá em volta também, elas têm baixíssimo nível de ruído, perto de bombas que se utilizam em sistemas de extração de gás, aí, de remediação de solo. Aquilo é uma barulheira danada. Aquela não, é um zumbido
constante e baixinho, não incomoda ninguém. Dá para ouvir de dentro da sala? Isso não fui verificar, mas acho que não dá. Se você ficar do lado da bomba, você ouve o barulho. Mas eu tenho a impressão que é de baixo nível de ruído. Claro que tem que minimizar isso, tem que ser utilizados exaustores adequados a cada edifício tem necessidade de uma vazão, de uma pressão. Então, acho que a bomba tem que ser dimensionada no projeto executivo, pela empresa que vai executar isso, né? Pela empresa que está executando, acho que tem que dimensionar a bomba, cada bomba, para o nível de ruído, para o menor nível de ruído possível. Enfim, não dá para zerar nada, né? A gente tem que conviver com o problema, enfim, conseguir conviver no campus que está contaminado, né? Bom, eu tinha a pergunta da profundidade também. E eu queria, o senhor falou, professor, que não imagina que não teríamos altos índices, né? Quando foi feita a medição do metano, né? Quando foi feita a medição nos postos da EASH, alguns postos tinham dado índices elevados. Então eu queria saber por que o senhor acha que os índices não serão elevados agora e também o que vai ser feito com os postos amarelos que estão nos corredores e o risco toxicológico que o senhor falou se refere somente ao metano, né? Índices elevados nos postos, por que é que eu não espero índices elevados sob as lajes? Eu não espero por aqueles motivos. Quer dizer, esses postos são postos profundos, com trechos perfurados em grande profundidade. Esses postos provavelmente estão captando esse metano que está instalado em bolsões sob o solo saturado superficial. Então, sobre esses bolsões, a gente tem, em média, 7 metros de solo fino, praticamente saturado de água, né? Isso aí está, inclusive, embaixo do nível d'água, sabe? Esses 7 metros. Se localiza... 1,5 metro o poço. Mas que poço você está se referindo? Não, esses 119 postos são instalados atualmente, né? Então, eu estou me referindo àqueles primeiros postos mais profundos que tem no I1, que tem no I3, esses que coletam gás lá de baixo. Esses postos mais rasos, a 1 metro de profundidade, a gente já sabe que existe. A Servimar, comprovado por postos que o IPT instalou, por prospecções nessa malha de 10 por 10, a gente já sabe que existe gás a 1 metro, existe gás a meio metro. Mas, sob os edifícios, não é de se esperar que aconteça aporte de gás. A 1 metro até pode existir. Mas existe grande controvérsia com relação a essas formas de medida, sabe? Esses amostradores ficam lá, depois você destampa, mede, aquilo concentra provavelmente lá dentro. O gás, você abre um vazio no solo, há uma percolação de gás para ali. No solo em si não existem esses vazios, o solo está saturado de água. Então, provavelmente, esse gás que vai para o amostrador deve ser proveniente de difusão lenta de gás através da água do subsolo. Então, isso são controvérsias científicas ainda que existem. Se os amostradores representam efetivamente... Porque, atualmente, o risco colocado pelo gás metano está sendo associado mais modernamente a 3 fatores: concentração, volume e pressão. Se você tiver esses 3 fatores, não basta medir concentração, você tem que ter volume suficiente, né, de aporte de gás, ou taxa, ou vazão, né, suficiente. Você precisa ter pressão suficiente para que esse volume tenha acesso a regiões que aqui não deve ter acesso, e você tem que ter concentração suficiente. Se você tiver concentração baixa, num vazio, sob uma laje, por exemplo, se você tiver concentração média no solo, uma certa concentração média, no vazio não é de se esperar, isso não deve acontecer, fisicamente é impossível, que a concentração supere aquela. A concentração no vazio vai se igualar em relação com aquela, né? Se houver concentração superior no solo, é preciso que haja pressão suficiente para mandar o gás por advecção, não apenas por difusão, que o processo difusivo é muito lento, né? E precisa haver volume suficiente para saturar uma região de um vazio sob uma laje, por exemplo. Como a gente está ventilando a uma taxa bastante razoável, não é de se esperar que haja realmente aporte de gás suficiente para saturar. Perfeito. Eu acredito ter respondido
Mas ainda existem várias controvérsias a respeito. Eu acho que o procedimento tecnológico que a gente está adotando dá conta disso, inclusive, né? Mas discussões posteriores sempre são bem-vindas.